Então, enquanto nesse sistema eu tenho limitações de trabalhar com uma concentração de biomassa de 3.000 a 3.500 miligramas por litro, nesse sistema eu posso chegar a 14.000, né, com facilidade. Então, como teoricamente a gente sabe que o volume desse reator depende da concentração de sólidos, né, em suspensão, então isso implica num menor volume do reator biológico. E aí, quem faz o papel de separar o lodo do efluente final, então é a membrana. Então a membrana é uma barreira, né, efetiva para a separação, na qual eu tenho retorno. Essa membrana aqui, ela está mostrada fora do reator biológico, mas normalmente ela pode trabalhar ou trabalha hoje dentro do reator biológico, né, numa condição que é o que a gente chama de membrana submersa. Então, bem simplificado. Aqui é um exemplo já, né, de um sistema de membranas no qual eu tenho o reator biológico e a área de membranas, né, que seria utilizado para a separação da biomassa. Esse arranjo aqui ele pode variar de forma bastante significativa em função do tipo de membrana que eu vou utilizar e do fornecedor. Então, eu posso ter membranas de placas planas, membranas de fibra oca, uma série de coisas que não vale a pena, ou não dá para eu entrar em detalhe. Aqui são, então, os cassetes, né, de membranas de placa plana, como é que eles são arranjados. E isso, então, permite, né, eu trabalhar com uma condição mais adequada. E aqui um exemplo, né, de um reator biológico no qual todo o processo biológico ocorre, né, nesse reator e a separação sólido-líquido acontece nesse conjunto, utilizando membranas aqui de fibra oca, um módulo da Koch, que é, né, uma das fornecedoras para sistemas de grande porte. Então, a gente tem a Koch, tem a GE, tem outras empresas que fornecem. Bom, então, os sistemas MBR, eles vão funcionar da mesma forma que o sistema biológico. Eu posso ter sistema só para remoção de matéria orgânica, eu posso ter sistema para remoção de matéria orgânica e nitrificação, e também sistemas de remoção, né, de nitrificação e desnitrificação. Tem uma linha, né, que trabalha com sistema MBR para remoção de fósforo biológica, mas não dá por conta da idade do lodo que nós trabalhamos, né? Isso é um fundamento básico, né, de tratamento de esgoto. Se eu quiser remoção biológica de fósforo, eu tenho que trabalhar com tempo de retenção de sólido muito baixo, porque a bactéria acumula o fósforo e eu retiro do lodo. Se eu deixar a bactéria há muito tempo lá, ela vai liberar esse fósforo de novo, então não funciona. Aqui, né, só um básico para eu utilizar as tecnologias, né, em função da carga orgânica que eu tenho, isso eu vou passar. E aqui é o tipo, né, de constituinte que eu quero remover, e aqui é o tempo de retenção de sólido, ou seja, aquilo que a gente chama de idade do lodo. Geralmente, um sistema MBR trabalha sempre com tempos de retenção de sólidos acima de 10, 15 dias. Normalmente, eu trabalho com um sistema com 20 dias. Qual a ideia? Se eu estou com 20 dias, eu estou numa fase de estabilização de lodo. Então, eu tenho uma menor produção de lodo sendo gerada para depois ser gerenciada. Então, o procedimento de dimensionamento é a mesma coisa, quer dizer, o mesmo fundamento que eu uso para dimensionar um sistema de lodos ativados, eu uso para dimensionar um sistema MBR. A única coisa que eu mudo é, como eu disse, né, a concentração de sólido suspenso no licor misto. E aqui eu estou dizendo, eu posso trabalhar de 8 a 12 mil. Na verdade, para o sistema MBR funcionar de forma adequada, o ideal é que a concentração de sólidos no reator seja acima de 8.000. Quando esse valor é abaixo de 8.000, ele tem problemas de desempenho da membrana. Então, normalmente, a gente procura assegurar
trabalhar com concentração de sólidos na faixa de 12.000, 10.000 até 14.000 miligramas por litro. Obviamente que isso tem um contraponto, que é o consumo de oxigênio para manter a mistura no reator. Aqui é uma outra questão, para a remoção de nitrogênio, que eu não vou entrar em detalhes. Como eu disse, o fundamento é o mesmo. Bom, e aí eu tenho, então, estruturado um sistema MBR para tratamento de esgotos. Então, da mesma forma, então, aqui já eliminou a necessidade do sedimentador primário, e eu utilizo, então, o reator biológico. O tanque de membranas também ocorre reação biológica, tanto é que no dimensionamento eu considero o volume desse tanque como volume de reator. Então, isso é um outro aspecto. E aqui, em termos de desempenho do sistema MBR, de alguns fornecedores por tipo de membrana, então eu uso membranas de ultrafiltração micro. Então, vejam que a carga orgânica alimentada, ela varia, e o final que eu tenho é bastante baixo. Se eu comparar aqui em termos de DBO e sólidos em suspensão, é significativamente menor. Eu estou falando aqui, em sólido de suspensão, eu estou falando em turbidez menor do que 0,1 uma unidade de turbidez, que é uma água bem clarificada. E, obviamente, para eu projetar, eu preciso de algumas informações que aí, associado ao processo básico do sistema biológico, eu vou acoplar os conhecimentos de membranas, uma série de questões. Aqui alguns dados, ou condições operacionais sobre sistemas de membranas, a taxa de fluxo que opera. Isso aqui eu vou passar só para mostrar alguns casos de sistemas existentes que operam. E essa tabela, ela compara mais ou menos o sistema convencional, as condições operacionais do sistema convencional com sistemas MBR, só para a gente ter uma ideia. Então, o tempo de retenção de sólidos, normalmente são maiores. O importante aqui são os sólidos de suspensão, DBO e, às vezes, remoção de alguns nutrientes. Lembrando que essa remoção depende mais do processo biológico do que da tecnologia de membranas. E uma coisa que todo mundo pergunta é custo. Quanto custa isso comparativamente com o sistema convencional? Então, essa aqui é uma curva de custo que mostra hoje, é óbvio, esse dado é de 2004, a faixa do metro cúbico tratado de esgoto por sistema MBR, ou seja, ele está abaixo ou na faixa de 40 centavos de dólar por metro cúbico. E aí, obviamente, eu vou comparar com outra tecnologia, eu teria que avaliar, então, o que seria necessário para obter a mesma qualidade do efluente e comparar. Então, eu posso comparar um sistema biológico convencional com o MBR? Não, porque a qualidade do efluente não é a mesma. Para eu comparar, eu estou falando, o que adicionalmente ao sistema convencional precisaria pôr para chegar no nível do MBR? Tá? Eu vou comparar um sistema, o ASB é super barato, tem a mesma eficiência? Não dá para comparar. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente tem feito? É uma tecnologia que é bastante promissora. O Brasil, em várias regiões, tem problemas de escassez hídricas por problema de poluição. A gente sabe que o saneamento no Brasil ele é meio complicado, o pessoal não dá muita atenção, e isso implica em reduzir a quantidade de água. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas para demonstrar a viabilidade do uso dessa tecnologia, não apenas testar, mas também desenvolver as membranas aqui. Então, no nosso laboratório, a gente tem uma linha de pesquisa que é trabalhada com modificação de membrana. Então, aqui são algumas imagens da seção transversal da membrana, onde a gente vê
por que essas membranas são efetivas na separação de sólidos. Está meio ruim, mas, na verdade, a membrana ela tem uma camada aqui ativa, né, com uma porosidade muito baixa, e o interior dela tem poros mais largos que permitem a passagem da água. Esse aqui é um exemplo de estudo que nós temos no nosso laboratório. A gente desenvolveu a membrana, então a gente fabrica a partir do polímero. Nós colocamos aditivos, aqui é a membrana pronta e aqui são módulos de placa plana que nós montamos para testar no sistema MBR. Aqui é como é que é um sistema MBR, um reator. Então, aquelas membranas, os módulos, nós colocamos dentro do próprio reator. E aqui está o reator preenchido com o lodo ativado, né? Aqui a gente conseguiu manter a concentração de sólido de suspensão no licor misto na faixa de 12.000 miligramas por litro. E aqui, então, é comparativamente o esgoto bruto e a qualidade do efluente tratado. Aqui, qual é o termo de desempenho da membrana? Aqui a gente testou uma membrana comercial disponível no mercado e aqui nós desenvolvemos em termos de fluxo. Então, o que a gente fez? A gente modificou a membrana adicionando nanopartículas de argila. E aí nós conseguimos, então, fazer uma membrana menos restritiva à passagem da água, porém, com a mesma capacidade de separação. Aqui é o resultado, né, a demanda química de oxigênio do esgoto que alimentava o sistema, e aqui a demanda, né, do esgoto tratado. Então, com uma eficiência de praticamente 95%. A eficiência de remoção de DBO nesse sistema chega a 99%, né, que é bastante elevada comparativamente a outros sistemas. E aqui a diferença da membrana, né? Por que a nossa membrana teve um desempenho melhor? Porque ela teve menos propensão a acúmulo, né, de material na sua superfície. Então, essa membrana que nós modificamos, nós fabricamos, essa daqui é a membrana que nós compramos e testamos. Bom, e isso, obviamente, já passou, já está sendo utilizado amplamente, né, no setor de saneamento. Amplamente é meio também, não é amplamente. Temos alguns casos, né, que são emblemáticos. A indústria usa bastante por conta de algumas restrições, e as companhias de saneamento agora estão passando a utilizar. Então, o primeiro estudo de caso mais relevante que a gente tem é o projeto Aquapolo, né, cujo objetivo era produzir água de reuso para o polo petroquímico de Capuava, por conta de restrição de quantidade de água. Então, esse projeto foi uma parceria com a companhia de saneamento lá de São Paulo, né, a Sabesp, junto com uma empresa privada, a Odebrecht, que produziu, né, ou construiu um sistema complementar para a remoção de nutrientes, né, é um sistema tipo carrossel, usado, né, complementado com osmose reversa para distribuir água para o polo petroquímico. Esse aqui é uma foto, né, uma visão geral do Aquapolo. Aqui é a parte, a estação que fornece a água para cá está desse lado. Ela tem, talvez, essa área aqui é 1/10 da área de toda a estação lá de Santo André. Então, ocorre o processo de remoção biológica aqui de nitrogênio e fósforo, e aqui a separação, e aqui a unidade de osmose reversa. E esse sistema está operando desde 2012, né, com um desempenho bastante adequado. Tiveram alguns problemas aqui, a gente ajudou a resolver, mas no final das contas funciona bem. Em termos de custo de produção da água, então, isso aqui é só para dar uma ideia que, às vezes, não é a tecnologia que é cara, mas os acessórios. Esse polo, o Aquapolo, foi instalado a 17 quilômetros do usuário. Então, esse aqui é o custo de tratamento do sistema. Então, a gente veja que é mais ou menos, saiu R$1 por metro cúbico na época. E aqui é o custo da adutora. Então, o mais caro do sistema é a adutora sempre, não é
a parte do tratamento. Então, esse é um exemplo, né, de que a gente utiliza. E um outro caso, que é o que a gente está trabalhando, embora a gente está trabalhando hoje em parceria com a Sanasa para uma outra aplicação. Mas esse sistema aqui de Campinas, né, de Capivari 2, que foi a primeira no Brasil de grande porte, né, acho que à tarde vai ter uma palestra, né, do Renato Rossetto, que ele vai falar detalhadamente sobre isso. Então, a ideia desse projeto é avaliar agora a possibilidade de pegar o efluente do sistema MBR e produzir água potável. Então, essa é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo e acompanhando, né, está em curso lá na ET Capivari 2. Então, essa aqui é a imagem da estação, né? Então, aqui é o sistema de lodos ativados e as membranas estão nessa região aqui. O efluente é lançado por algum lugar aqui, né? E a nossa unidade piloto está dentro desse galpão. Aqui que é um arranjo, né, que nós estudamos agora para pegar o efluente tratado da estação, fazer complementação por vários arranjos de tratamento. Aqui a gente pode estudar 5 arranjos de tratamento específicos. Já estudamos 4 no período de chuva, vamos estudar no período seco, agora vamos estudar 4 no período de chuva, para avaliar se o nível de tratamento que está sendo utilizado permite produzir água com qualidade para fins potáveis. E os resultados até agora que a gente obteve demonstram que isso é bastante viável. E aqui está a foto, né, da nossa unidade piloto, onde ela tem vários componentes, né, todos eles num único skid. Então, a membrana está meio escondida aqui atrás. Esse aqui é o reator ultravioleta para oxidação fotoquímica, que foi projetado e construído, né, por nós. Nós projetamos toda essa unidade, todos os componentes, e uma empresa construiu, então, para validar. Então, os resultados que a gente obteve é que a gente consegue obter água com padrão potável para ser utilizada. Né? Então, a gente tem mais de... cada arranjo é testado por 2 semanas consecutivas e a gente pega amostras compostas em cada semana para avaliar. E era basicamente isso, né? Acabou meu tempo para eu falar. Muito obrigado e estou disponível às perguntas.